Essa é mais uma parte da série sobre os fundamentos da nossa fé e nós vamos mostrar hoje o que aconteceu com o mundo evangélico, com o meio protestante desde o seu início e como a maçonaria está relacionada. Bom, Templários foi uma ordem militar de cavalaria, uma organização que existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Esses cavaleiros eram, na sua maioria, pobres, fizeram voto de castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha, como você vê na bandeira da Inglaterra, comumente. Seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, conforme você vê na ilustração, em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram, que foi o Monte do Templo em Jerusalém, onde existira o Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza e da fé em Cristo denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Bem, existem muitas lendas que dizem que eles teriam encontrado os tesouros que estavam escondidos lá no templo, no local do templo, do antigo templo de Salomão, e foram criadas várias lendas a partir disso, como o Santo Graal, a Arca Perdida e uma série de outras coisas. O que sabemos por certo é que o sucesso dos Templários esteve vinculado aos das Cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos Templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV da França, também conhecido como Felipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem na França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado em Paris no ano de 1314 d.C. Mas será que isso representaria o fim da ordem? Ou eles retornariam e se vingariam do papado, da Igreja Católica? Alguns poucos templários que escaparam foram para o norte fugindo da França para a Escócia, ressurgindo sob um novo nome, o Rito Escocês da Maçonaria. Esta é a maior sociedade secreta do mundo, Templários, sob outro nome. E aí você vê o brasão desta ordem, que é uma fênix de 2 cabeças, e você vê a pirâmide com o triângulo na sua ponta. E, no geral, é um rito ecumênico com a finalidade interreligiosa, semelhante ao sincretismo teísta, mas independente à religião. Ligado ao Antigo Testamento e à lenda de Irão, a lenda base da maçonaria simbólica, julga-se que alguns dos ritos descritos eram praticados por outras ordens secretas, ou esotéricas, existentes na França, como os Martinistas, os Illuminati e os Rosa Cruz na Alemanha, e na Escócia, como a resistência dos Templários, que ainda preservavam esta ordem. Aí você vê um outro lado da maçonaria, que é a maçonaria protestante, que queria se vingar do catolicismo por terem sido queimados e quase extintos. São as 3 os Cavaleiros Templários: os Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém e os Cavaleiros Teutônicos. Os Cavaleiros Hospitalários mudaram seu nome várias vezes. Eles já foram os Cavaleiros de Rhodes e hoje são os Cavaleiros de Malta, na sua versão católica. E são também conhecidos como os Cavaleiros de São João de Jerusalém, na versão protestante, ou seja, os 2 lados da mesma moeda. A maçonaria hoje seria os Cavaleiros Templários sob outro nome, e a Companhia de Jesus, ou Jesuítas, é baseada na mesma estrutura que os Templários. Os Jesuítas e os Cavaleiros de Malta são sociedades secretas que usam conhecimento esotérico, enquanto alegam serem cristãos, mas juntas ao lado dos mais altos níveis da maçonaria, controlam o Vaticano, o Papa e o sistema religioso da Igreja Católica. É assim que funciona a maçonaria e todas as sociedades secretas de hoje. A maior parte dos membros não sabem o que os níveis mais altos sabem ou a agenda que eles estão avançando. Na Igreja Católica, por exemplo, temos o lado esotérico, nível superior, e o lado religioso, nível inferior, que condena essas sociedades secretas. De fato, a maçonaria teve uma participação ativa
na consolidação do protestantismo no Brasil e no exterior. Assim como na política desses países, há inúmeros relatos de como ela beneficiou as missões protestantes no Brasil no final do Império e de como clérigos presbiterianos, metodistas e batistas faziam parte do rol de seus membros. E, de fato, onde se estabeleceu igrejas evangélicas no Brasil, também se estabeleceram lojas maçônicas. Mas isso vem de muito antes, quando no século XVI, um sacerdote pôs em marcha a reforma protestante, que é mostrada nesta imagem do Christian News, uma publicação periódica luterana, fazendo assim Martinho Lutero um sinal maçônico. O mesmo jornal luterano tem em seu cabeçalho selos luteranos com design Rosa Cruz. De fato, Lutero foi um Rosa Cruz. Sinais maçônicos e apertos de mão comparáveis àquelas dos Rosa Cruzes do Christian Notice, 18 de fevereiro de 2003. Sim, queridos, Lutero foi um dos mais altos graus da maçonaria do rito escocês, um Rosa Cruz. E a reforma protestante teve o seu suporte vindo da maçonaria. Foi assim que o príncipe Frederico II, que era maçom, o escondeu e evitou que ele fosse morto pela Igreja Romana. E aí você vê alguns dos símbolos da maçonaria, como a mão sobre o coração, que na maçonaria este sinal é uma homenagem de coração. Pode ser melhor compreendido pelo fato de que os líderes das lojas maçônicas se gabam de que os rituais e muitos dos sinais da maçonaria remontam à antiga religião egípcia. O símbolo egípcio dos mortos dirige orações para meu coração de mãe, meu coração das transformações, que significa a fonte de renascimentos. A deusa mãe do Egito era adorada por vários nomes: Ísis, Hathor, Rea, etc. Ela foi a única a quem o povo deu seus corações, significando a sua devoção sincera e lealdade. Como era a deusa dos sacrifícios, foi considerado necessário pelos seus admiradores que os homens deveriam sacrificar suas energias em seu nome. A deusa foi dito que tomava posse do coração dos homens. Como há evidenciado nas ilustrações dessa seção, mostram o sinal da mão no coração tem uma série de significados dependendo particularmente da colocação exata da mão e do posicionamento dos dedos. Como sempre, a mão esquerda sobre o coração indica o sinistro caminho do ocultista. O polegar, estendido para cima, formando um lado quadrado em L, são sinais de posição de fidelidade, sinceridade e de estar na praça. O polegar para cima simboliza a submissão, o coração em sujeição aos poderes superiores. E assim, os sinais de mão secretos dos Illuminati foram feitos para trabalhar a magia, para evocar seres sobrenaturais e, claro, para comunicar mensagens. Por exemplo, o grau mais elevado maçônico, Rosa Cruz ou iluminista, pode discernir em que nível ritual um irmão na arte estará testando seu aperto de mão ou aderência. Portanto, é um importante modo de reconhecimento entre eles. A frase em inglês comumente usada, get a grip, tem origens maçônicas. O aperto de mão ou aderência é um sinal de unidade, de propósito, de fidelidade ou devoção à causa comum. É considerado um vínculo ou selo de reconhecimento entre irmãos iluministas. As autoridades maçônicas falam de uma união mística ou união espiritual. Certamente os demônios se reúnem e juntos desfrutam na empreitada. Infelizmente, diferente do que pensávamos, os fundadores dos Estados Unidos eram maçons e não evangélicos ou protestantes. Aqui está um exemplo do pastor e servo dos Illuminati, Pat Robertson, e ele se reúne com o premier chinês Zhu Rongji. Em 1998, o anfitrião do Clube 700 tem investido milhões de dólares na China Vermelha e apoia sua política de abortos forçados. O tempo todo finge ser provida. Esse desenho do antigo deus babilônico, Nebo, de um dicionário da Bíblia, o faz parecer que seus adeptos instruídos sobre os melhores pontos de se usar sinais na mão ou trocar apertos misteriosos. Na verdade, o título Nebo era intérprete de Deus. Ele se dizia ser o deus da aprendizagem das letras. A escultura é do Museu Britânico em Londres. Por isso que dois maçons, independente de sua religião, se reconhecem onde quer que eles estejam. Jerry Falwell, batista, em um aperto maçônico com Skull and Bones e seu aluno, o presidente George W. Bush, na Casa Branca em 1991. Falwell afirma ser um defensor pró-vida, mas nunca se queixou quando Bush Sr. nomeou defensores do aborto, como o juiz David Souter,
para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e outros cargos federais. Aqui você vê Neil Wilson, presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, na esquerda, acima, e troca um aperto de mão maçônico com Konstantin Karchev, presidente do Ministério de Assuntos Religiosos da Rússia, 13 a 15 de fevereiro de 1987. Abaixo você vê o Ted Wilson, filho de Neil Wilson, que é o atual presidente da Associação Geral Adventista, cumprimentando com o aperto de mão maçom o senador Floyd Morris. Aí você vê o encontro de Papa Francisco quando veio ao Brasil com Geraldo Alckmin, o aperto de mão maçom entre os dois. É possível saber até o grau ao qual eles pertencem. 3 renomados evangelistas cristãos estavam presentes em 1966 na Casa do Templo, a sede do rito escocês. Em Washington, D.C., a ocasião foi a elevação de homens recém-escolhidos ao grau da elite 33. Os 3 estavam lá: Billy Graham, Norman Vincent Peale e Robert Schuller. Estátuas dos 3 maçons foram erguidas no pátio da Catedral de Cristal, em Garden Grove, na Califórnia. A primeira igreja batista no Brasil foi fundada no ano de 1871, em Santa Bárbara, São Paulo, por um grupo de missionários americanos. 3 anos depois, esses pioneiros, entre eles o pastor Robert Porter Thomas, fundaram a loja maçônica George Washington, naquela mesma cidade, comprovando o vínculo com a fraternidade. O livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil, afirma que se não fosse a maçonaria, o trabalho da Igreja Batista no Brasil nem teria começado, pois é fato que a ordem apoiou e protegeu os missionários protestantes e esteve ao lado dos movimentos evangélicos no país. Em um tempo que a Igreja Católica predominava e perseguia, até matava missionários, a maçonaria protegeu e financiou várias denominações evangélicas. Além disso, o protestantismo em muitos momentos utilizou lojas maçônicas para realizar cultos e reuniões de estudo bíblico, e a maçonaria realmente ajudou a financiar a construção de templos evangélicos. Conforme J. Scott Horrow no livro Maçonaria e a Fé Cristã, é por isso que alguns são tão semelhantes a templos maçônicos. E é evidente, meus irmãos, que a maçonaria apoiou o protestantismo para diminuir o poder da Igreja Católica. Mas o motivo por trás dessa jogada não foi pela defesa da liberdade religiosa. A maçonaria procurou enfraquecer o poder da igreja para que ela fosse facilmente controlada. Conforme vimos, os templários estavam buscando sua vingança. Enfraquecendo o poder da Igreja Católica, a Irmandade pôde facilmente controlar os 2 lados, que parecem opostos um ao outro, e ao mesmo tempo preparam o terreno para o tipo de sociedade que deseja implementar como parte da agenda. Infelizmente, eles estão simplesmente traçando o plano da elite, que é tese, antítese, e então trazer a solução, que é a união desses 2 polos aparentemente contrários na nova ordem religiosa mundial. A base da manipulação e do controle é sempre a mesma: manter as pessoas na ignorância, com medo e em guerra entre si. É assim que o sistema religioso serve aos propósitos da Irmandade. A religião divide e, por meio de dogmas, impõe uma percepção manipulada da realidade, condenando qualquer um que discorde. E assim também eles deturparam muitas verdades eternas que o Criador deu ao seu povo de Israel e que permanecem imutáveis mesmo na renovação da aliança com o Messias e que precisamos restaurar nesses últimos dias. Infelizmente, queridos, é com pesar no coração que, fazendo uma pesquisa apurada, descobrimos que os Testemunhos de Jeová, criado por Charles Russell, que era último grau da maçonaria. Descobrimos também que o mormonismo, a religião criada por Joseph Smith, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também era último grau da maçonaria. O movimento millerita, liderado pelo grão-mestre William Miller e, consequentemente, todas as ramificações adventistas, era o mais alto grau da maçonaria, grão-mestre 33. Os batistas no Brasil foram fundados pelo maçom William Buck Bagby e, na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal, conforme constam esses pastores na lista das lojas maçônicas com maçons mais ilustres do Brasil. O maçom Valdomiro Santiago fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, e Silas Malafaia, o mais influente maçom pentecostal das Assembleias de Deus. Todo o movimento pentecostal tem seus líderes centrais e são todos maçons.
assim como as demais igrejas evangélicas mais poderosas que são maçons. Você pode pesquisar mais informações no livro Scarlet and the Beast, a Besta Escarlate, de John Daniel. Confirma esse controle da maçonaria sobre as religiões. Queridos, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Criador é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1,5. Maçonaria trevas com todos os seus símbolos ocultos, todos os seus rituais de iniciação e graus são abomináveis perante o Criador. Eles adoram Baphomet, que é Satã, Lúcifer, o Deus das trevas. Infelizmente, aqueles que têm pacto com as trevas não herdarão a vida eterna. O nosso Salvador combateu o ocultismo. Ele disse: eu falei abertamente ao mundo e eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Nos métodos do reino dos céus não existe ocultismo, não existe mensagem subliminar, não existem pactos ocultos, não existe acobertamentos, não existem tramas. Só há verdade e justiça. Por isso o Apocalipse 18,4 diz: eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Queridos, o chamado do Criador é para sair de toda essa abominação, esse satanismo, esse ocultismo que existe em todas as religiões, e participar de uma igreja simples, orgânica, sem comércio, sem política, sem proselitismo, unicamente com o espírito de ser verdadeiro adorador, de obedecer os mandamentos do Pai e manter o testemunho de seu Filho. Hoje te convido a sair dessas religiões, as evangélicas maçons, o catolicismo maçom, do rito francês, os maçons evangélicos do rito escocês, todo esse sistema religioso fundado pelos mistérios de Babilônia. Toda uma cadeia de ordens secretas ocultas que tem trabalhado para manipular a religião, manipular a política e manipular o comércio. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e estaremos trazendo mais um vídeo desta série para fechar com o título A Restauração Final do Remanescente de Israel. Que o Eterno te abençoe. E para receber atualizações do nosso canal, clica em inscreva-se. Também vá na engrenagem e selecione o item enviar para mim todas as notificações deste canal e salvar, está pronto. Para ajudar com esse trabalho, clique em gostei sempre e compartilhe.